estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando o programa de número 52 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela FEB TV. Estamos muito felizes com a sua presença e podemos mais uma vez estudarmos essa obra tão importante. O tema de hoje está no capítulo 15 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, quando Kardec estuda médiuns escreventes ou psicógrafos. Este é a primeira parte do estudo desse capítulo. E para nossa reflexão sobre a questão das relações entre encarnados e desencarnados, vamos recordar um belíssimo trecho do Espírito Emmanuel na introdução de o livro Missionários da Luz. Diz o elevado mentor: enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre. E a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de servidores fiéis da verdade, do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. O homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo de carne terrestre. O perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. A alma
em qualquer parte, recebe segundo suas criações individuais. Os laços de amor, do ódio, nos acompanham em qualquer círculo da vida. E outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. A reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. E além do sepulcro, a alma continua, lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Esta mensagem de Emmanuel é do ano de 1945. Ele dá abertura nesta importante obra da série de André Luiz, Missionários da Luz. A mensagem do Espírito é de elevada sublimidade. É um espírito superior e que encontrou condições de trazer à Terra, através da psicografia, grandes revelações, importantes despertamentos, destaques do nosso desenvolvimento, da nossa evolução espiritual. A mensagem é grandiosa pelo seu conteúdo, pelo seu objetivo. Eu li apenas um trecho. Esta mensagem, do nível em que se apresenta, com o propósito a que se destina, bem atende ao que Allan Kardec coloca no item 178 de O Livro dos Médiuns. Quando o codificador analisa os meios de comunicação entre desencarnados e encarnados. Ele vai falar da psicografia nas suas diversas manifestações, a mecânica, a semimecânica e a intuitiva. E Kardec, nesse item, destaca exatamente que de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, o mais completo. Foi o que vimos na mensagem de Chico Xavier, psicografada pelo Espírito Emmanuel. E continua Allan Kardec. Para ele, a psicografia, devem atender todos os esforços, porque permite que se estabeleça com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Ou seja, o codificador aqui, ele faz uma verdadeira previsão do que aconteceria de futuro com o espiritismo, as relações entre os espíritos. Por isso é que ele indica que os adeptos espíritas, os trabalhadores da mediunidade, se atentassem para a psicografia. Curiosamente, quando ele diz isso, ele está diretamente desestimulando a fenomenologia, que servia apenas para curiosidade. Este texto foi naturalmente inspirado por espíritos elevados. Ainda existiam as brincadeiras com as mesas girantes. A psicografia ainda era feita utilizando cestas. Médiuns faziam exibições públicas, levitações, materializações. Mas aqui, Allan Kardec antevia um futuro diferente para a prática mediúnica, da utilidade da psicografia, em que o médium poderia regularmente se comunicar com os espíritos e trazer elevadas mensagens.
Este sempre foi o propósito visto por Allan Kardec na prática mediúnica e que nós tivemos oportunidade de observar. Então, continua Allan Kardec. Através dessas comunicações da psicografia, os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Muitas pessoas perguntam por que na atualidade a psicografia não tem avançado tanto. Mas, na verdade, nós não temos, assim, uma estatística. A psicografia ainda continua sendo muito utilizada. Nós recebemos, até há pouco tempo, a psicografia através de Chico Xavier, de Ivone Pereira, e ainda estamos tendo de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, para citarmos apenas alguns médiuns mais conhecidos, para não ter que enumerar os milhares de médiuns psicógrafos que nós temos espalhados no Brasil e pelo mundo afora. Mas, efetivamente, a gente nota que a psicofonia tem se tornado a mais comum, em função do próprio relato dos grupos mediúnicos. E isso se deve a um outro passo que o Espiritismo vem dando no seu processo de regeneração da humanidade. A psicografia sempre vai continuar a existir, ela é um meio de comunicação excelente, e Kardec a utilizava com maior praticidade, porque naquela época não tinha gravador para se gravar as coisas ou filmar, então era preciso que se escrevesse, porque através da escrita você identifica a condição do espírito como é colocada. Mas a psicografia sempre vai ser utilizada pelos espíritos para trazer consolo, orientações e outras obras que o futuro estará nos reservando. No entanto, no caminhar da expansão do espiritismo, observa-se realmente a psicofonia nas reuniões mediúnicas privativas como a prevalente. E talvez pudéssemos ensaiar uma resposta a partir do que espíritos como o próprio Emmanuel e André Luiz dizem na introdução do livro Desobsessão, quando nós estamos numa fase em que é preciso estabelecer uma rede de socorro aos sofredores desencarnados. Há uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que bem se aplica a esse caso, quando Allan Kardec anota que a regeneração da humanidade somente se dará com a reconciliação entre encarnados e desencarnados. A reunião mediúnica privativa, ela permite isso, é um espaço para essa reconciliação. Ou seja, nós não vamos entrar na era da regeneração sem darmos esse passo de reconciliação. Ou seja, no cotidiano, termos maior vigilância, perdoarmos as influências espirituais negativas, ficarmos vigilantes. Mas a reunião mediúnica, em que a manifestação direta é possível, as entidades sejam esclarecidas com amor. É o processo de regeneração da humanidade que vai estabelecendo o socorro aos sofredores espirituais. Talvez por isso a psicofonia tenha, agora, no presente momento, uma utilidade mais direta, porque a psicografia para esclarecimento de espíritos sofredores é um método extremamente complexo, porque o médium tem que psicografar e o esclarecedor lê a fala do espírito e depois contra-argumentar. Então, a psicofonia ou incorporação é um processo mais direto com essa finalidade. Mas não que a psicografia esteja em desuso ou caindo em sua utilidade. Muito pelo contrário. São as duas faculdades que Allan Kardec mais destaca no progresso da doutrina, exatamente porque permite essas relações mais continuadas. E o codificador anota exatamente isso.
pela psicografia, nós encontramos meios para identificar os íntimos pensamentos dos espíritos, nos ajudam a analisá-los, a apreciar-lhes o valor. E para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Nós vamos ter uma aula, um encontro futuro sobre o desenvolvimento da mediunidade, mas aqui Kardec já vai adentrando o assunto, porque desenvolvimento é um aspecto prático de um exercício continuado que a faculdade da psicografia permite e o codificador observava. No item 179, ele adentra no âmbito dos médiuns mecânicos. E ele define quem examinar, diz o codificador, certos efeitos que se produzem no fenômeno da mesa, da cesta, da prancheta, que escreve, não vai duvidar de uma ação direta dos espíritos sobre esses objetos. É óbvio, porque aí não há nenhuma intervenção humana. No entanto, Kardec faz um destaque. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Então, Kardec não considera inseguro para a autenticidade ou autenticação do fenômeno mediúnico a psicografia através da mão do médium. Ou seja, ele não lançava dúvidas sobre isso. Porque, através do movimento da cesta, que o médium colocava apenas o dedo, ficava claro que era um espírito que estava atuando. Mas essa mesma conclusão nós temos que chegar diante da psicografia, porque, embora o espírito utilize as palavras dos recursos do vocabulário do médium, as ideias trazidas pelos espíritos é que demonstram a originalidade. Por isso, Kardec diz que o mesmo ocorre com o lápis na mão do médium. Ou seja, há um impulso mecânico também, não somente dotado da subjetividade daquele que escreve. A mediunidade, a psicografia, permite isso, ou seja, que o corpo do médium seja utilizado de forma automática. Ele diz que é muito comum, Kardec continua no item 179, o lápis ser jogado com força e longe. Ele observou isso. Isso realmente nós também tivemos a oportunidade de observar, porque isso é um evento muito comum. Sobretudo quando o médium está iniciando a tarefa de psicografia e espíritos inferiores se aproximam. Quando muitas vezes ficam desagradados, eles jogam o lápis fora. Então, Kardec compara esse ato do lápis ser lançado fora, que não é um ato de vontade do médium, como o movimento da cesta. A cesta também fazia isso. E às vezes movimentava-se com suavidade, às vezes apontava uma pessoa, e às vezes ela agia com agressividade. Quando isso acontece, o lápis é tirado fora da mão do médium, por exemplo, isso demonstra sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados, afastam-se daquele lugar, pois o espírito pode exprimir diretamente as suas ideias, diz Allan Kardec, movimentando um objeto a que a mão do médium se serve, como simples ponto de apoio, no caso, a própria mão do médium. Quando o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, há uma impulsão involuntária que não depende da vontade do médium. Aqui,
nós estamos tratando do psicógrafo mecânico, diferente do semimecânico e do intuitivo, em que o médium percebe o pensamento da entidade. Nesse caso, o médium pode escrever sem perceber o conteúdo do que escreve. É uma situação bem mais rara. Então, o braço do médium, o médium sente o braço se movimentar, e esse movimento ocorre sem interrupção, e enquanto o espírito tem algo para escrever. Quando ele não tem mais, ele para. Então, quando isso acontece, de ter um movimento involuntário, que o médium ele pode estar consciente, perceber que a mão está se movimentando, mas ela se movimenta sem a sua vontade, ou seja, ele não empreende força, pelo contrário, ele deixa a mão, o braço relaxado, e o braço move, a mão se move sozinha. O médium está em transe. Ele pode estar em transe e, ao mesmo tempo, perceber que está movimentando o braço. Transe é um estado alterado de consciência. Então, ele não está escrevendo de forma consciente, embora ele perceba consciencialmente, mas não é ele que está comandando o próprio corpo, tá? Ele não tem consciência do conteúdo. Mas a possibilidade do médium, do espírito utilizar a mão do médium, decorre do transe. Kardec coloca, quando existe uma inconsciência absoluta do conteúdo, os médiuns são chamados de passivos ou mecânicos. Essa faculdade, ela é muito rara e tem uma independência total do pensamento do médium. Não tem independência sobre o conteúdo, que mesmo ele sendo mecânico, o espírito tem um limite de conteúdo, ou de vocabulário, ou de possibilidades de desenvolvimento de ideias, que é o que está registrado no subconsciente do médium. Então, realmente, aqui, Allan Kardec olhou o fenômeno, observava o psicógrafo, e os espíritos deram uma explicação para Allan Kardec. Ou seja, está havendo um movimento involuntário por parte do médium, mais especificamente no braço do médium. Ou seja, existe uma região do cérebro que está sendo comandada pelo espírito para que ele possa movimentar a mão do médium. Quando Kardec compara o braço do médium com a cesta se movimentava, a cesta que tinha a ponta de um lápis, não é? Escrevia as palavras, a cesta se movimentava por efeito físico. Porque o médium colocava a mão na prancheta ou na cesta e ela escrevia, era efeito físico. As palavras iam sendo traçadas. Isso era muito demorado, por isso é que ele fala que escrever, o médium utilizando o lápis seria muito mais rápido. Mas, naquele caso também, os espíritos tinham uma limitação de conteúdo. Os espíritos não falavam qualquer coisa, dependia muito da formação moral do médium, do conhecimento intelectual do médium, mostrando que, naquele caso, os espíritos atuavam usando o ectoplasma do médium, mas também os recursos mnemônicos do médium. Porque senão, se não fosse assim, todas as mensagens que aconteciam através da escrita direta ou da cesta de bico, né,
seriam mensagens elevadíssimas. E Kardec não observou isso. Ele observou que as mensagens ficaram muito melhores de conteúdo e extensão quando o médium pegava já diretamente no lápis, quer dizer, ficava mais fácil. É por isso que podemos afirmar que realmente o conteúdo, a ideia é do espírito, mas as palavras, né, fazem parte do acervo de memória do médium. Mas tem aqui uma outra questão que precisa ser considerada. Porque o espírito não pegava na cesta para movimentar a cesta. Nós tivemos um programa que tratamos sobre isso. Como é que o espírito fazia para movimentar a mesa, para movimentar a cesta, para escrever? O médium exteriorizava o ectoplasma, o espírito utilizava esse ectoplasma, utilizava como? Pegando com a mão? Não, pelo pensamento. Direcionava o ectoplasma para a cesta, como que envolvendo a cesta, e pela vontade do espírito, pelo pensamento, o espírito fazia a cesta se movimentar. Porque o espírito não usava a própria mão. Que é aquela questão que a gente já tratou aqui algumas vezes do piano. Você vê as teclas do piano baixando num fenômeno mediúnico. Às vezes você pode ver até duas mãos materializadas, não precisa nem ver o corpo inteiro do espírito, mas mãos materializadas movimentando o teclado do piano. E Kardec pergunta, o que está baixando a tecla do piano? Kardec era muito meticuloso. É a força da mão materializada? Porque ele via que às vezes a tecla do piano baixava sem mão materializada. E os espíritos vão explicar que não. Não havia uma força do dedo materializado, porque ele não tem músculo. É o pensamento do espírito que baixa a tecla. Usando o quê? Fluido cósmico universal, fluido animalizado do médio, essa mistura. É a ação do pensamento sobre a matéria. Quer dizer, o espírito atua na matéria pelo pensamento. Aqui o princípio é o mesmo. O espírito está movimentando o braço do médium pelo pensamento também. Não é com a própria força, porque o médium aqui, ele está em transe, mas escrevendo. Ora, como é que se dá o transe? Por ligação mental. Porque o espírito não entra no corpo do médium. Então, o espírito não pega no braço do médium para movimentar a mão. A atuação é psíquica. Mas onde no cérebro? E é aí que nós temos uma extraordinária explicação do espírito André Luiz no livro Missionários da Luz, nos capítulos 1 e 2, quando ele fala da psicografia, como ela acontece na visão espiritual. Kardec olhou o fenômeno da terra para o céu. André Luiz agora analisa o fenômeno do céu para a terra. E ele diz que visitou uma sessão mediúnica, acompanhado pelo mentor Alexandre. Eles chegam no centro espírita, tinham mais ou menos umas 18 pessoas sentadas, num enorme auditório, estavam ali em concentração, porque iria acontecer uma reunião mediúnica e André Luiz ia assistir uma sessão de psicografia. O salão era enorme, segundo ele, mas estava repleto de desencarnados. Elevados, mas a maioria espíritos sofredores. O salão estava repleto, o que chamou muito a atenção. De encarnado mesmo, 18. Eles estavam em profunda concentração. E ele, ao aproximar do médium, ou daquele grupo, né, o espírito Alexandre, o mentor, apontou um rapaz
que seria o psicógrafo da noite. Ele estava em profunda concentração, diz André Luiz, e cercado de auxiliares do nosso plano. Todo o grupo estava em profunda concentração, que é o que, aliás, Kardec diz. O grupo está numa harmonia psíquica muito grande para que o fenômeno aconteça com qualidade. E Alexandre disse, olha, nós temos aqui, e apontou para o lado, 6 espíritos com condições de se comunicar. Mas, na verdade, só apareceu um psicógrafo com condições de atendimento. Então, apenas um espírito vai se comunicar. E, nesse caso, o interesse da mensagem ou conteúdo vai ser coletivo, porque não tem como entrar em minudências. E aí André Luiz faz uma observação interessante. Mas o médium não é uma máquina? É curiosa essa observação, porque é bem mais ou menos o que se pensava, né, à época de Kardec, que o médium mecânico é uma máquina. O médium mecânico não é uma máquina. Ou é uma, vamos dizer assim, seria um mecanismo, né, um maquinismo extremamente delicado, porque é o corpo humano. E André Luiz fala isso porque tinham 6 espíritos para comunicar e apenas um. Então, ele imaginou na pergunta, ele poderia psicografar os 6 espíritos? É mais ou menos essa a pergunta. E Alexandre respondeu que não teria condições, porque a máquina também gasta, né? Ou seja, a mediunidade exercida em excesso, ela leva à exaustão, porque é uma atividade física e psíquica de grande complexidade. Você gasta fluido vital nisso, você gasta energia e é cansativo. Aquela facilidade que Chico tinha de começar a psicografar 8 da noite e até 3 da madrugada, aquilo é uma coisa excepcional. Um médium que veio preparado para uma tarefa, assim, inimaginável. Então, é uma situação muito rara. Mesmo o Chico, ele, em alguns momentos, ele dizia que sentia cansaço e até adoecia. Então, o Alexandre diz, o médium não é um simples aparelho. É um espírito que é tão livre quanto nós. Mas, e aí ele faz algumas ponderações belíssimas, a fim de prestar-se ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. É um aconselhamento geral para todos os médios. André Luiz continua anotando, a fala de Alexandre necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, ele não teria condições de atender aos propósitos edificantes. Claro, ele é responsável por se manter em tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência, amor cristão, que é o que se espera do médium. Mas Alexandre adita na fala dele algo excepcional, o amparo ao médium. Veja o que ele fala. Precisamos, eles, os espíritos superiores, cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior. Porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa,
Se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Os espíritos têm muito bom senso. Eles não exigem além das possibilidades do médium. Se o Chico psicografava até 3 da manhã, quando, na juventude, enquanto ele não aposentou, ele trabalhava o dia todo. Mas ele era sustentado pelos espíritos. Ele sempre trabalhou. Os espíritos sempre o estimularam à responsabilidade. É o que acontece com todos os médios. Mas quando ele fala aqui, se falta o pão, se falta a paz relativa, está querendo dizer que nenhum médium fica ao desamparo da assistência espiritual. Aliás, o próprio Allan Kardec, nós falamos isso nos primeiros programas, quando ele encontra o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade externa isso a ele, que ele teria, né, o amparo necessário, inclusive material. Porque é óbvio, se o médium não tem um amparo material, não é que o médium vai ficar rico. Ele coloca aqui, o médium tem que ter pelo menos uma paz relativa, tem que ter um alimento básico, não está falando aqui em coisas excepcionais. Por isso é que o médium tem que se esforçar por demonstrar, porque também não adianta querer só receber para depois trabalhar. Então, Alexandre diz, nossas responsabilidades estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cobrir. E Alexandre destaca, nós estamos aqui diante de um médium psicólogo comum, não é? Não é um médium excepcional. Quando ele coloca comum, quer dizer, um médium igual a todos, sem nenhuma disposição excepcional. É um ser humano como outro qualquer. E aí é que começa a descrição do trabalho que é feito pelos espíritos para estabelecer a sintonia com o comunicante. Nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física antes da reunião. Ele já estava sendo preparado. Por isso é que o médium tem que ter vigilância antes da reunião, manter todo esse estado de calma, de equilíbrio, porque ele já está sendo preparado para a tarefa. A transmissão da mensagem não é simplesmente tomar a mão, que é o que se imaginava, que o espírito pegava na mão do médium. Não é assim. Porque o espírito também não pegava na cesta. Isso Kardec deixa muito claro. Ora, quando ele compara a mão com a cesta, no trecho que eu li, do Livro dos Médiuns, ele está dizendo, a cesta era movimentada pelo pensamento. Então a mão do médium também é movimentada pelo pensamento. Por isso ele fez a comparação. E André Luiz confirma isso. A transmissão da mensagem não será simplesmente pegar na mão. Há processos intricados e complexos, que é o que a gente não percebe em reunião mediúnica. E aí ele começa uma descrição neurofisiológica muito interessante e avançadíssima para a época, 1945, 46, ou antes, né, que o livro foi psicografado alguns anos antes. Ele começa a descrever as glândulas do rapaz, as glândulas endócrinas, né, transformaram-se em núcleos luminosos, perfeitas oficinas elétricas. Mas eu observei, diz André Luiz, o cérebro em particular. E ele observou que os condutores medulares formavam um extenso pavio sustentando a luz mental. Ele está descrevendo aqui a coluna vertebral do médium, como se fosse um pavio, e o cérebro do médium exteriorizando uma grande luminosidade. Ele compara com uma chama generosa de vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas, ou seja, ele estava percebendo todo o corpo do médium envolvido no processo do transe. Porque os centros metabólicos, André Luiz está falando das reações bioquímicas das células. Quando você ingere um alimento, esse alimento é quebrado em substâncias moleculares para chegar dentro da célula, né? São reações bioquímicas.
Então, ele observou que toda a função do organismo estava envolvida. Mas o cérebro, que tem, né? Quem conhece o cérebro sabe que ele tem um desenho muito típico. Ele observou que os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. Lobos cerebrais são regiões do córtex cerebral. O nosso cérebro, ele tem exteriormente uma região chamada massa cinzenta. Ela tem mais ou menos 4 milímetros. É nessa região de 4 milímetros da superfície do nosso cérebro que ocorrem todos os comandos do corpo físico. Todo comando orgânico é dado por essa região, basicamente. E ele é dividido em regiões, que a neurociência chama de lobos, ou regiões, que têm funções especializadas. Por exemplo, aqui abaixo da testa, né, do osso da testa, nós temos os chamados lobos frontais, com funções especialíssimas. Na nuca, por exemplo, nós temos os lobos que processam a visão, o chamado lobo occipital. Ao lado aqui, perto das orelhas, os lobos temporais. Então, são regiões, cada um com uma função mais ou menos específica. E aí, André Luiz observou todas essas regiões do cérebro que estavam, como ele disse, em correntes dinâmicas, ou seja, havia um movimento de energia muito grande dando aquela luminosidade. Ele observou, então, que essa energia, né, ela envolvia todo o cérebro, causando a luminosidade, mas ao observar, no centro do cérebro, ele viu uma luz mais brilhante. E aquilo chamou a atenção, não só no psicólogo, mas todos da mesa. O psicólogo emitia uma luminosidade maior, né? Somente na cabeça, mas envolvendo todo o corpo. Os outros também tinham uma luminosidade menor. Mas em todos eles, tinha no centro do cérebro um ponto de luz brilhante. Do psicógrafo, uma luminosidade intensa. Foi aí que Alexandre fez uma das maiores revelações anotadas por André Luiz no estudo do cérebro das neurociências, um estudo avançadíssimo para a época, quando ele identifica ali a função da glândula pineal, ou epífise. Ela estava emitindo raios azulados intensos. E aí, Alexandre vai explicar que transmitir mensagens de uma esfera para outra demanda esforço e boa vontade. Nós colaboramos. Mas o preparo do médium deve ser incessante. Qualquer incidente psíquico é como se fosse uma pedrada que interrompe a válvula receptora. Você está examinando essa luz que está irradiando e está brilhando a epífise? Você está notando, diz Alexandre, o corpo perispiritual. E você pode reconhecer agora todo o centro glandular e sua potência elétrica. E ele vai dizer que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. As forças equilibradas, não é? É através de suas forças equilibradas que a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares de nossa esfera.
A epífise é nela que reside o sentido novo dos homens, o sentido mediúnico, ou a faculdade mediúnica. Recordemos que Kardec diz que a mediunidade é orgânica. André Luiz aqui comprova isso. A região do cérebro de processamento das informações do plano espiritual reside na epífise, porque é nela que está o sentido novo. O sentido novo que ele se refere é a faculdade mediúnica. Na grande maioria da população, essa potência dorme ainda embrionária. Então, ele foi observando que a epífise estava expedindo uma luminosidade muito maior. E aí, Alexandre continua dizendo que o médium recebeu todo o amparo magnético antes da reunião, favorecendo o metabolismo, atuando sobre o sistema nervoso simpático, sobretudo a altura do coração, para que não houvesse impacto. Destaca que houve um amparo especial nas glândulas suprarrenais para que tivesse uma liberação de adrenalina, e isso é perceptível pelos médiums em transe. O coração sofre dispara, né? Sofre uma leve alteração do ritmo. Muitos médiums percebem que o coração palpita. Isso decorre da adrenalina que é colocada na corrente sanguínea por ação dos espíritos para proteção do próprio corpo, ou seja, o corpo está se preparando, que a adrenalina ela visa isso, né, o preparo para uma ação, a fim de que o médium suporte os impactos do contato psíquico com os espíritos. E, dessa forma, não haver dispêndio de energia desnecessário. E André Luiz faz uma observação. Nesse estado, ele viu que o médium parecia desencarnado, ou seja, o médium afastou um pouco do corpo. Houve uma libertação do corpo. Por isso que ele diz, parecia quase desencarnado. Ou seja, ele se afasta. Então, o psicógrafo, né, em transe profundo, ele se afasta um pouco do corpo. Por isso, a ação do espírito no psicógrafo mecânico é tão intensa. Ele estava envolvido numa luminosidade tanta que ele já quase não via o corpo físico. E aí, apenas um dos 6 comunicantes psicografa, e aí o espírito faz algo muito interessante. Ele se aproxima do médium, e André Luiz descreve da seguinte forma. Primeiro que o espírito ficou feliz, mostrando que eles também têm a satisfação em enviar uma mensagem. O espírito enlaçou com o braço esquerdo, alcançando a mão até o cérebro do rapaz. Então, o espírito colocou a mão, o braço esquerdo, no cérebro. Onde? No centro da memória. Que, segundo a ciência, não é? André Luiz não diz, a memória está no perispírito, mas há uma região orgânica, não é? Segundo a ciência, a memória está no lobo temporal, aqui à altura das orelhas. É uma estrutura dentro do chamado sistema límbico. Então, com a ponta dos dedos, ele começou a recolher o material das lembranças do companheiro. Aquilo que nós dissemos, o espírito vai trazer uma ideia, mas ele parte daquele conteúdo que o médium tem. Ele atuou nas lembranças, na memória do médium. É a parte anímica do fenômeno. Pouco a pouco, ele observou que a luz mental do comunicante se misturou com as irradiações mentais do trabalhador encarnado. E aí, a testa, o córtex frontal, emitiu uma outra luminosidade, ficou mais intensa. É aquilo que Kardec descreve. Para que haja comunicação, um perispírito precisa se aproximar do outro. Então, o espírito se aproxima fisicamente do médium. E começa, aí esse encontro de luzes psíquicas descrita aqui, na verdade, vai estabelecer o fluxo de pensamentos da mente do espírito para o médium. Alexandre, então, se aproxima e ajuda a dupla, o espírito e o médium, colocando a mão
no córtex frontal, aqui na testa, porque é uma região motora, a fim de que o médium não interferisse fisicamente. Significa que essa ação do Alexandre fez com que o médium ficasse mais passivo. Provavelmente esse médium aqui é mecânico. Não fica muito claro isso, mas quando ele usa a palavra maquinismo, e essa ação sobre essa região do cérebro mostra que o médium ficou muito passivo, que é o que Kardec diz, médium mecânico. A mensagem sai alheia à vontade. Por quê? Porque o espírito domina os centros motores do cérebro. Então, o corpo do médium fica passivo, lânguido, digamos assim. E nesse estado de afastamento, a mente do médium não registra com muita clareza o pensamento do espírito, embora ele esteja usando os recursos da memória dele. Por isso é que o psicólogo mecânico ele não se lembra do que ele escreveu, embora ele perceba que está em transe. Por quê? Porque ele está afastado, e a ação do cérebro do espírito está mais diretamente no centro da memória dele, ao nível perispiritual. Então, o médium interfere pouco, que é o que André Luiz diz aqui. Ao colocar a mão sobre o lobo frontal, Alexandre, o elevado mentor, as interferências do aparelho mediúnico foram evitadas. E então, descreve André Luiz, após abraçar o médium e colocar a mão no cérebro, apossou-se do braço do companheiro, iniciando o serviço com belas palavras. A paz de Jesus seja convosco. André Luiz diz assim, apossando-se do braço, mas o espírito não pegou no braço. Ele tocou a região do cérebro ao nível perispiritual. E como perispírito é que estabelece o comando do corpo físico, o espírito atuou no perispírito. E aí o braço ficou totalmente passivo a essa função. Bom, tem algumas perguntas aqui. O tema vai continuar na semana que vem. E na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre a epífise. Essa glândula tão importante no funcionamento do organismo, a glândula da mediunidade, podemos dizer assim, a glândula em que está situado o sentido novo das pessoas, de nós todos. Por isso nós todos somos médios, todos nós temos a epífise, e essa epífise funciona o tempo todo. Eu vou me ater aqui a algumas perguntas, mas a gente vai continuar descrevendo o transe desse rapaz, e agora nos detendo um pouco mais, como a explicação ela delonga um certo tempo, que é o que o Alexandre faz, para a gente entender a ação do espírito sobre a epífise, e a possibilidade do comando físico e psíquico do médium pelo comunicante, nós vamos deixar isso para o próximo programa, em que a gente vai poder detalhar um pouco mais e falar, inclusive, dos centros de força, que é o que André Luiz trata ao falar desse capítulo da epífise. Isso se justifica entrar um pouco mais em detalhe, porque é nessa altura de O Livro dos Médiuns que Kardec descreve o transe, ele fala do transe mecânico. Nós vamos ter depois um programa para falar sobre desenvolvimento, mas aí já vai ser outro ângulo de abordagem. Então agora a gente precisa, nessa fase de estudo que nós estamos, entender bem como ocorre o transe mediúnico. É fundamental que o estudante da mediunidade compreenda o transe. Se os companheiros puderem ler o capítulo 1 e 2 do livro Missionários da Luz, e em comparação com os itens que eu estudei de O Livro dos Médiuns, aqui, o item 178, só o trecho de médium mecânico, porque depois ele vai falar de médium intuitivo. Aí a abordagem vai ser outra. Então, leiam, porque vai facilitar o entendimento da explicação
que nós vamos dar sobre a glândula pineal e a participação dela no fenômeno mediúnico, que é extremamente interessante, importante, uma das maiores revelações que nós temos no Espiritismo, na visão do próprio Allan Kardec, né, que coloca a questão. Muito bem. Algumas perguntas aqui. A Márcia Costa nos pergunta: é possível ocorrer psicografia por mediunismo anímico? Todo fenômeno é medianímico. Psicografia é um fenômeno mediúnico. Ou seja, um espírito utiliza do médium, mas como eu disse, ele vai tocar os recursos da memória, né, do médium ali. Achei interessante tocar com os dedos, porque na verdade o corpo perispiritual, nós vamos ver, é uma unidade só. Então o espírito, como não era o espírito elevado, ele estava com essa impressão de usar a mão, né? Mas a ação é psíquica. Então ali ele usa os recursos, que é a parte anímica, ou seja, as palavras são do médium. Médio anímico. Agora, pelo que a pergunta nos induz aqui, é se o médium, num transe anímico, pode afastar-se do corpo, e aí reveja o programa sobre sonambulismo que nós tivemos, né, 2 programas atrás, que eu falo do animismo, o médium se afasta do corpo e psicografa através do próprio corpo? É claro que sim, isso é possível. Isso não é fraude, ele está em transe. Cuidado para não misturar isso com mistificação. Mistificação tem um espírito escrevendo que está mentindo. No animismo, não há mentira, não há uma fraude. É a alma do médium que se exterioriza e escreve. Às vezes o médium nem percebe isso, porque ele está num transe sonambúlico. A Claudine pergunta: na psicografia o médium necessita dispensar o ectoplasma, assim como ocorre com a mediunidade de cura? O ectoplasma é liberado no transe naturalmente, por isso que o médium desgasta, porque ele gasta energia vital. Então o fluido vital, ele é liberado pelo médium durante o transe, o espírito utiliza isso. Mas veja bem, lembra das 18 pessoas que eu mencionei aqui na reunião mediúnica de André Luiz? Todos estavam liberando ectoplasma. Tá? Só que ele não se materializa. Então o médium, ele libera sim ectoplasma. Alguns médiums, às vezes, depois do transe, ficam tão desgastados que precisam receber o passe para recompor rapidamente aquele fluido vital que perdeu durante o transe. Então acontece sim. Como na mediunidade de cura, por causa da liberação, né? O Paulo me pergunta: Jacobson, pode-se fazer no Centro Espírita semanalmente somente reunião de psicografia? Olha, em tese, é possível ter uma reunião de psicografia, mas a reunião mediúnica, a gente preconiza, como Allan Kardec, que ela é uma reunião aberta à manifestação dos espíritos. Se você preconiza só a psicografia, você está determinando um meio obrigatório para que os espíritos se comuniquem. Então é bom que ele tenha liberdade também de, se for o caso, ocorrer uma psicofonia e não haver essa proibição, porque nós não podemos cercear a manifestação dos espíritos. Allan Kardec fala em reunião mediúnica para a manifestação dos espíritos, sejam elevados ou inferiores, sofredores ou não, por qualquer meio que seja mais fácil para o médium transmitir o pensamento. Psicografia ou psicofonia. A Andréia nos pergunta: gostaria de saber se para escrever através de espíritos elevados precisa ter um bom conhecimento de vocabulário, quanto se é do intelectual. Curiosamente, para a gente sintonizar com os espíritos elevados, a gente precisa ter primeiro elevação moral. Mas eles dizem que se o médium oferecer melhores condições intelectuais, um melhor vocabulário, a mensagem vai sair mais rica. Mas não basta que o médium tenha um vocabulário rico se ele não praticar o bem. Aquelas descrições que eu fiz aqui, que André Luiz faz.
Esforço de renovação moral, autoaperfeiçoamento, estudo, abnegação, renúncia, isso atrai os bons espíritos e facilita a comunicação. Porque se for só o fator intelectual, ele vai encontrar uma mente tumultuada e não vai conseguir se comunicar adequadamente. Por que o termo incorporar? O médium está incorporado? Não, eu usei a palavra incorporar porque essa é uma palavra que se usa muito. A minha observação é que a melhor palavra é psicofonia, ou seja, a fala, assim como psicografia, a escrita pelo pensamento, a fala pelo pensamento. Mas é muito usual a palavra incorporação no movimento espírita. Algumas pessoas distorcem essa expressão, entendem que incorporar é incorporar mesmo, o espírito entra no corpo. O espírito não entra no corpo, tá? Então a gente acaba usando a palavra incorporação, mas entendendo bem que o que está acontecendo é uma transmissão psíquica. Para a gente não criar muita celeuma com palavra, mas a expressão correta seria, não é correta, é a expressão que designaria melhor o fenômeno seria psicofonia. Inclusive sem fazer propaganda, mas como é uma obra de estudo de André Luiz, no livro Psicofonia, na obra de André Luiz, eu vou usar também o capítulo lá referente à epífise e aos lobos frontais. Quem tiver a obra, dá uma estudadinha lá também, que vai facilitar muito para a compreensão do estudo. Bom, outras perguntas aqui. Interessante, apenas a Leonora me fez uma pergunta aqui. Onde o meu espírito imortal se localiza? Em que região do cérebro o espírito se localiza? Corpo físico, perispírito e espírito. A natureza do espírito a gente não conhece. Sabe-se que ele ocupa, não é? Ele domina a estruturação do corpo físico através do perispírito. E que a sua ação, tanto no perispírito quanto no corpo físico, é basicamente pela epífise. Então, seria essa região da presença do espírito? Poderia ser. Mas não há, assim, uma posição, uma vez que o espírito, ele domina todo o organismo. Então, não tem, assim, um local que os espíritos digam, o espírito está dentro da cabeça, no coração da pessoa. Seria em todo o organismo. Bom, a epífise é a nossa ligação, sim, com o mundo espiritual, Andréia. E eu vou voltar ao assunto na semana que vem. Eu vou ficando por aqui, lembrando sempre, nossos estudos estão disponíveis em podcast no canal da FEB, no Spotify, e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se você tem dúvidas acerca da mediunidade, eu gostaria de ficar atento à nossa programação aqui da FEB TV, acesse o nosso Telegram, @FebTV_médiuns. Coloque a sua pergunta lá, que nossa equipe terá o maior prazer em responder. E todo o conteúdo estudado até hoje no programa Estudando o Livro dos Médiuns está no site febtv.com.br/médiuns. Acesse e lá você encontrará também as perguntas que já foram postadas no Telegram. E, finalmente, seja um padrinho da FEB TV. Colabore para que a FEB continue prestando esse serviço de divulgação da doutrina, mas, sobretudo, levando o conforto e o consolo a todos os corações. Eu espero você na semana que vem para continuarmos estudando a mediunidade na visão da doutrina espírita. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.